Olá pessoal, vamos começar hoje a nossa quinta aula e para não perder o costume eu vou começar pedindo desculpas a vocês pela demora, né? A desculpa é a mesma, tá dando um trabalho danado fazer esses slides e para completar eu tive que fazer uma viagem essa semana de repente e aí a aula que eu devia ter apresentado na terça, só agora que eu posso estar mostrando ela, trazendo ela para vocês, tá? Desculpa aí, a voz hoje tá rouca, eu tentei melhorar a captação aqui do áudio, espero que esteja sem ruído dessa vez. Na aula passada eu vi que estava muito ruim o som, estou gravando hoje com o microfone aqui na camisa, espero que tenha saído algum áudio para eu não ter que repetir a aula todinha, porque eu só vou testar se saiu bom ou ruim lá no final, tá bom? Essa aula de hoje seria a nossa aula sobre funções, tá bom? E já adiantando um pouquinho o carro na frente dos bois, em relação à ideia de função, nada novo. Então, o que essa aula traz para vocês, na verdade, é uma tentativa de dar uma interpretação geométrica para o que vem a ser as funções complexas, para a ideia de gráfico, tá bom? Então, vamos começar. Veja só, a definição de função é uma só, independente de qual tipo de variável você está lidando, independente de qual tipo de conjunto você está lidando. Então, veja só, lá da oitava série, né, do nono ano hoje, como é que se define uma função, né? Uma função, ela poderia ser chamada assim, um trio, onde nesse trio estão presentes dois conjuntos, um conjunto A, um conjunto B e uma relação. E essa relação, ela é uma regra que ela tem que atribuir para todo elemento do conjunto A, um único elemento do conjunto B, tá certo? Isso não é novidade para vocês já conhecem isso de tempos atrás, e aqui não vai ser diferente, a ideia é a mesma, tudo bem? O que entra de novo nesse curso? Então, veja, a gente né, tínhamos o domínio nos cursos de cálculo, era o conjunto dos números reais, né? E aí a gente chamava esse tipo de função, a nomenclatura dizia o seguinte: essa aí é uma função real de variável real. Então, a maneira de se dar o nome para uma função depende do que vem a ser o conjunto A e o conjunto B, tá certo? Então, quando você diz função real, essa primeira palavra aí, real, ela vem do contradomínio, do conjunto B. De variável real, né, por estar falando da variável, vem do conjunto A, que é onde moram as variáveis, tudo bem? Então, se a gente trocar o domínio, né, o conjunto A, pelo conjunto complexo, então essa função aí, a nomenclatura dela seria função real de variável complexa. Se eu trocar agora o conjunto B por o conjunto complexo, a gente teria então agora uma função complexa de variável complexa. E aí existem as variações, todas as outras alternativas, mas eu vou parar aí nessa que é a que nos interessa. Uma observação aí que é importante é o seguinte: eu estou colocando o conjunto completo, mas não há necessidade. Então, uma função complexa de variável complexa seria qualquer função cujo domínio fosse um subconjunto dos números complexos e o contradomínio fosse qualquer subconjunto dos números complexos. Tá ok? Então, esse né, a definição é a mais simples possível, não tem nada de novo. O que muda é somente que o A e o B são os números complexos, tá bom? Ou qualquer subconjunto dos números complexos. Tranquilo? Isso é o que vem a ser uma função complexa para a gente. E
né? Só para deixar completo a história, assim, apesar de não ter nada novo, mas esse conjunto aí que seria o A, ele tem o mesmo nome que a gente deu em todas as outras funções, né? Que é o domínio. A notação é essa daí, né? Dom de F ou simplesmente D de F, né? Eu acho que na maioria das vezes eu vou colocar D de F, não esse dom que está aí, né? Eu fui induzido pelo livro e coloquei o dom, mas na verdade é D de F, né? Para domínio da função F. O outro conjunto que está do lado, no meu lado direito, né? Interessante é que o vídeo ele filma a imagem inversa, invertida, né? Então quando eu levanto a mão direita, o que aparece aí é a mão esquerda, né? Então entendam aí que eu estou falando do contradomínio. E a imagem, ela seria somente o conjunto, o subconjunto que foi atingido por essa função, ou seja, somente os valores que estão no contradomínio que foram alcançados pela função f, né? Nem todos são alcançados. Quando eu digo alcançados, significa que tem alguém no conjunto domínio cujo valor calculado na função deu o valor na imagem, no contradomínio, tá certo? Então, quando alguém do contradomínio foi alcançado pela função, então a gente diz que ele está na imagem. Né? Nada de novo, tudo como sempre foi antes, tá bom? Esse curso, até agora, ele não apresentou qualquer novidade, qualquer resistência, né? Qualquer dificuldade. Assim, novidade tem, mas não tem apresentado qualquer coisa que seja difícil, né? Bom, não tenho visto dúvida de vocês. O Guido mandou uma dúvida. Guido, eu vou responder em breve, tá? Espero que eu faça isso ainda hoje. Não dá nada que eu preciso fazer um vídeo para isso, mas farei, tá bom? Vocês que não estão mandando dúvidas, tomara que não que seja porque não tem. Mas se tiverem, mandem as dúvidas, tá bom? Seja pelo WhatsApp, seja por e-mail. O Guido reclamou que não está conseguindo mandar pela própria plataforma. Perdão, eu estou aprendendo a mexer nessa plataforma e não está dando tempo de aprender a plataforma. Eu só estou tendo tempo para gravar essas aulas. Produzir esses slides estão demorando 4, 5 dias. Então, paciência, tá bom? Na segunda vez que eu for dar esse curso vai sair uma maravilha, mas agora a gente está indo aos trancos e barrancos. Show? Então, o que seria, aí é onde vem o nosso algo novo, né? O que seria o gráfico de uma função complexa? Né? Se vocês lembrarem, o conjunto dos números complexos, ele é, na verdade, uma nova roupagem para o R2. Então, o conjunto dos números complexos, ele tem dimensão 2. E aí o que você tem é uma função cujo domínio tem dimensão 2, imagem tem dimensão 2, contradomínio tem dimensão 2. E se a gente juntar as duas coisas para fazer um gráfico, teria dimensão 4. E aos olhos humanos, nada de dimensão 4 é possível de ser enxergado, não é isso? E aí, né, o que a gente faz com a parte mais bonita do cálculo, que é a visão, né? A gente sempre tem uma visão geométrica das coisas e aqui a gente vai perder. E aí a gente vai fazer uma coisa que antes de falar, deixa eu colocar aqui um exemplo, né, de uma função complexa, né? Aí você tem o f de z igual a z quadrado menos 2 mais iz. Então isso aí seria, na verdade, a gente poderia dizer que é uma função quadrática, né? Uma função polinomial do segundo grau complexa. Por favor, entendam complexa. E aí, como é que se calcula, por exemplo, f de i? Você vai pegar o z, substituir por i e usar toda a álgebra que a gente já viu aí nas aulas anteriores. Né? Vai ficar i quadrado, 2 mais i vezes i, faz aí as continhas. Né? Nada assustador, espero que. Né? Um outro exemplo, a função g.
de Z, ela é definida assim, ó, parece uma coisa estranha, né? Mas estão lembrados aí o que é esse RE de Z, né? A parte real de Z. Então, quando você tiver que calcular, por exemplo, quanto dá o G no valor 2 menos 3i, né? Então você vai trocar Z por 2 menos 3i e usar o seu conhecimento algébrico dos números complexos. Então vai ficar o 2 menos 3i fica aí quietinho. Quanto dá a parte real de 2 menos 3i? Então, se estiverem atentos, a parte real é o 2, né? A parte imaginária é menos 3. Então, ficou 2 vezes 2 aí, faz a continha, 2 menos 3i mais 4, né? Junta o 2 com 4 e morreu o boi. Tranquilo? Nada de novo, só a álgebra aí que você tem um i, que tem uma álgebra aí um pouco esquisita, né? Mas nada de assustador. Bacana? Veja só, quando você tem uma... Eu vou dar daqui a pouco a interpretação de gráfico, né? Eu falei que ia dar e até agora não dei. Tenham calma porque eu tenho que fazer algumas observações antes, então já a gente faz. Quando você tem uma função complexa, da mesma forma que a gente, num número complexo, você tem a parte real e a parte imaginária, o f de z vai ser um número complexo e esse número complexo terá a parte real e a parte imaginária, tá bom? Só que essa parte real e imaginária vai depender do z, então vai ser uma função. A parte imaginária, mesma coisa, tá certo? Então, só para você ficar claro, suponha que você tem uma função, eu vou fazer para essa função, mas isso é uma coisa válida para todas as funções complexas. Então, veja só, suponha que você tem f de z igual a z quadrado, e suponha que o z ele tenha o formato aí x mais i, y. Então você vai lá e executa aí, né, esse quadrado, usa aí o seu conhecimento, né, vai ficar x ao quadrado, 2xy i menos y quadrado, junta tudo que for real num canto, tudo que for imaginário no outro canto, e aí, vejam só, eu não estou fazendo nada de novo, eu estou pegando o valor que seria a imagem, estou separando parte real e parte imaginária do jeito que eu fazia com a variável, agora eu estou fazendo com a imagem, tá certo? E aí, veja, essa primeira parte, né, o x ao quadrado menos y ao quadrado, a gente vai usar sempre a notação u de xy, tá? E veja que o x e o y é o z, na verdade, são as coordenadas do z, tá? Vai ser a parte real, a letrinha u sempre vai ser usada nesse sentido, e o 2xy vai ser a parte imaginária, a função parte imaginária, tá bom? Então tá aí, a parte real vai ser esse u, parte imaginária de f vai ser o v, e essas duas funções elas terão um papel importantíssimo lá do meio para frente do nosso curso. Então é bom que a gente saiba, dado uma função complexa qualquer, saber encontrar a parte real, a parte imaginária. Não tem nenhum segredo, não tem nenhum mistério, é simples. Tá bom? Então, tá aí, tá bom? Um outro exemplo, né, para ficar fixo aí na cabeça de vocês, ficar firme. Imagine que você tem essa função aí, né, é a função que eu falei agora há pouco, é a função quadrática, tá? Você vai trocar o z por x mais y, sempre vai ser dessa forma. Vai executar todo o algebrismo aí que você já conhece, tá bom? Separa as partes reais e a parte imaginária. E aí você vai ter a sua função parte real, sua função parte imaginária, tá ok? Tranquilinho. Mesma coisa para a outra função que a gente tinha visto antes, né? O f de z igual a z mais 2 real de z.
troca o z por x mais y, executa aí tudo que você conhece, separa a parte real, parte imaginária, e aí você tem sua parte u, que é o 3x, e o v, que é simplesmente o y. Poderia perguntar agora, professor, nós poderíamos ter uma dessas funções igual a zero? Sim, entendeu? Então, quando você tiver, por exemplo, a parte real igual a zero, é que sua função ela seria uma complexa pura. Não existe esse nome, mas assim, a imagem ela seria números complexos puros, sem parte real. E se você tiver a parte imaginária igual a zero, é onde você teria uma função real pura. Então você teria um domínio complexo mais imagem real, tá certo? Então as duas coisas podem acontecer. Ah, professor, o senhor deu um nome aí para cada um assim, mas deixou de ser uma função complexa? Não, tá bom? Voltando aí para o gráfico, né? O que a gente faz agora? Como é que a gente vai remendar essa situação? Então, veja, vocês lembram que os números complexos é um plano, né? É uma outra roupa para o plano, e a gente vai olhar para ele como um plano, tanto no domínio como na imagem. E o que nós vamos fazer é tentar interpretar as nossas funções como transformações, tá bom? Para quem já fez álgebra linear, eu acredito que a dificuldade aí seja mínima, tá certo? A gente vai fazer a tentativa de interpretar da mesma forma como se faz lá na álgebra linear, tá bom? Agora, um cuidado é, as nossas transformações não são lineares. Professor, tem problemas com as lineares? Não, as lineares fazem parte, elas entram aqui, tá bom? Mas nem todas são, tá bom? Então a gente tem lineares e tem não lineares, tudo bem? Mas eu quero que vocês pensem na interpretação como a gente vai pegar uma região do plano. Não é que o meu domínio seja só essa região, mas eu vou pegar subconjuntos e vou tentar entender o que acontece com esse conjunto. Tá entendendo? Entendendo o que aconteceu com esse conjunto, o que aconteceu com todos os pontos desse conjunto, aí eu vou ter uma interpretação para o que vem a ser a minha função, o que ela faz como transformação. Tá ok? Então, vamos pegar uma função bem simplesinha, tá bom? Suponha que você tem o z, a função f de z, e esse z vai ser levado em iz, tá bom? Então, lá no curso de cálculo, a gente em geral usa um y para a imagem, né? Assim a gente vai usar aqui um w. Então, muitas vezes a gente vai usar f de z igual a iz ou simplesmente w igual a iz. Tudo bem? Então, funções elas serão representadas dessas duas maneiras aí, alternadamente aí, sem nenhum aviso, tá bom? Fiquem atentos. E aí, veja só, eu vou pegar uma faixa. Essa faixa ela é infinita no sentido positivo do eixo x e também ela é infinita no sentido positivo do eixo y e negativo. Então ela é uma faixa vertical, infinita para cima, infinita para baixo e infinita à direita. Tá ok? Então, vamos pegar somente uma reta. Essa reta x igual a 2. Ela está aí destacada, ela está em uma espécie de negrito azul. É a vertical. E aí você tenta reparar que todos os pontos que estão sobre essa reta, ele possui uma característica, ele possui um formato padrão para todos os valores, todos os números complexos que estão sobre essa reta. Todos eles têm a coordenada x igual a 2 e o y é quem varia, ou seja, você só tem o y variando e pode assumir todos os valores entre menos infinito e mais infinito. Espero que eu não esteja fazendo nenhum absurdo aí para vocês. E aí eu vou pegar, calcular a imagem desse z. Veja que fazer isso é como se eu estivesse calculando a imagem de todos os pontos que estão sobre essa reta de uma vez só. Essa é a maneira que eu vou entender o que aconteceu com essa reta, né? A imagem desses pontos
vai me dar um conjunto de imagens, né? Na verdade não é um ponto, são vários. E aí o que vier a ser essa imagem, né, vai ser a interpretação que eu vou dar para o que aconteceu com essa reta. Tá bom? Então veja só, f de z vai ser f de 2 mais iz para os pontos dessa reta, né? O que a função faz? Pega esse valor, esse número complexo e multiplica por i. Multiplicando por i, o que vai acontecer? Vai ficar 2i, né, como parte imaginária, e menos y como parte real. Ou seja, você tem aí a imagem, todos os valores dessa imagem terão parte imaginária fixa, e o valor dessa parte imaginária é 2. Aí agora quem varia é a parte real, né? Embora seja menos y, mas como o y varia de menos infinito a mais infinito, menos y vai variar de menos infinito a mais infinito. Tudo bem? Então veja, o que aconteceu com essa reta é que você tem uma outra reta, só que agora ela está na horizontal. Perdoe aí, o x ficou acima do eixo, tá bom? Ele deveria estar abaixo um pouquinho, tá? Depois eu altero isso daí. Tudo bem? Então, qual é a interpretação que a gente pode dar para essa função como transformação? Veja, eu fiz somente para uma reta, mas se você se abstrair um pouquinho mais, você vai ver que isso vale para todas as retas horizontais, vão acontecer essa mesma coisa. Então, a função iz, ela representa nada mais do que uma rotação, né, no sentido anti-horário de 90 graus. Tá bom? Ou seja, π sobre 2 radianos no sentido anti-horário. Espero que tenha ficado claro, né? Aí, extrapolando aí, se estendendo um pouquinho mais, e se eu pegar uma função f de z igual a az? Esse a aí é um número complexo, e a única característica diferente para esse a é que ele seja um número complexo de módulo 1. Tá bom? Então, veja, esse a, ele escrito na forma polar, ele vai ser cosseno de um φ, cosseno de um ângulo aí, mais i seno desse φ. Tudo bem? Aí você poderia perguntar, professor, onde é que está o módulo? O módulo é 1, foi escolhido assim, tá bom? E tendo o módulo 1, ele nem vai aparecer aí, né? Esse ângulo é um ângulo que está entre menos π e π, tá ok? Isso para não dar multiplicidade, mas, né, poderíamos ter outros valores além, tá ok? Escrito na forma exponencial, foi a nossa última aula, isso aí ficaria simplesmente e elevado a i φ. Bacana? Acho que não tem nenhum mistério até aqui. Se você pegar o z e fizer a mesma coisa, aí veja, o nosso z já não tem a mesma limitação, ele tem módulo qualquer, tá? O ângulo θ também a gente vai representar entre menos π e π, para não ter a multiplicidade. Show? E aí a minha função, o z na forma exponencial fica r elevado a i θ. Legal? Tá, um desenhozinho aí para vocês entenderem. Eu vou desenhar o z e vou desenhar a imagem do z, ou seja, o w. Tranquilo? E aí eu estou usando, professor, por que o senhor está escrevendo tudo na forma exponencial? Porque na forma exponencial fica mais fácil de enxergar, tá? Eu vou tentar enxergar o que aconteceu com um ângulo e vou tentar enxergar o que aconteceu com um módulo. Tá? Ah, professor, no outro exemplo o senhor fez somente com retas. É uma opção sua, tá ok? Você tentar analisar a geometria da transformação usando retas horizontais e verticais ou usando ângulos e módulos, tanto faz. Então, em alguns momentos a gente vai usar retas horizontais e verticais, em outros momentos a gente vai usar ângulos e módulos. Sabe? Na maioria das vezes, interpretar como módulo e ângulo é mais fácil, tá ok? Então você vai ver isso agora como fica. Então veja,
Já temos aí o A na forma exponencial, o Z na forma exponencial, e agora é jogar na minha função f e ver como ela fica se escrita na forma exponencial. Então veja, o W é o f de z, é AZ, isso vai ser, né, E elevado a I, φ, R, E elevado a I, θ. Use aí a geometria que a gente sabe que vale, tá ok? Você vai fazer o produto desses números complexos. Eu não estou usando nenhuma propriedade exponencial ainda, tá bom? Então, a rigor o que eu vou fazer aqui é usar as propriedades da multiplicação, tá bom? Então, a gente aprendeu que quando a gente multiplica dois números na forma polar, o que acontece com os módulos se multiplicam, e o que acontece com os ângulos se somam, correto? Então eu estou usando somente essa propriedade, não estou usando qualquer propriedade a respeito de exponenciais. A gente não estudou a função exponencial, isso virá no futuro, na próxima aula não, eu acho que daqui a 2 aulas. Tudo bem? Então, usando aí as propriedades da multiplicação, o módulo se multiplica, o módulo de um número é 1, outro é R, vai ficar R mesmo, ok? E o ângulo se somou. Então, se você desenhar isso aí no plano, você vai ver que o W ele tem o mesmo módulo do Z e ele simplesmente girou, né? Foi acrescentado ao θ o valor φ. Então, o que isso me informa, o que isso nos diz? Todas as funções que tiverem essa cara aí, A, Z, e esse A tiver módulo 1, ela na verdade representa uma rotação. Que rotação, professor? Pega o A, descobre qual é o argumento desse A, e aí esse argumento será o ângulo de rotação. Tudo bem? Então, é bem bacaninha. Mas, professor, para fazer uma rotação é só fazer isso aí, só isso aí. O que é que eu ganhei com isso? O que é que nós ganhamos com isso? Assim, quem já fez álgebra linear vai ver que para fazer uma rotação no plano, lá na álgebra linear, isso se faz usando uma matriz 2×2. E aqui nós estamos usando simplesmente um número complexo, né? Dois números complexos. A rotação aí é o A, tá bom? Então qualquer número complexo que tenha norma 1, módulo 1, ele representa em si uma rotação. Tá ok? Isso dá um ganho incrível quando se pensa na quantidade de operações que se faz ao multiplicar uma matriz e com a quantidade de operação que se faz ao usar um número complexo, né? É bem menos. Aí, se a gente partir para a forma exponencial, você vai ver que a gente só usou uma adição e uma multiplicação. Tranquilo? Essa multiplicação nem conta porque você vai multiplicar por 1, então na verdade você só tem uma adição. Show? Perdão aí. Houve uma travação aqui no meu computador. Tá? Quando eu estiver lidando com a edição de vídeo, aí eu vou cortar esses lapsos aí, mas por enquanto vocês vão aceitar o vídeo bruto. E se eu tirar a limitação do módulo? Né? Você viu que antes a gente estava com essa mesma função aí, AZ, e o módulo era 1, o módulo de A. O que acontece se o módulo de A não for 1? É assim, se você entendeu o que eu fiz antes, a resposta já devia vir imediata, agora na ponta da língua. O que vai acontecer? Eu vou deixar aí para você responder, tá bom? Mas eu vou fazer aqui devagarzinho, mas seria interessante que assim, dê uma pausa aí e pense. Dê uma pausa aí e reflita. E olha o que aconteceu, o que muda se o módulo de A não for 1. Eu vou fazer agora, tá bom? Mas dá uma pausa, reflete e vê se você, quando ver o que eu vou fazer aqui, se bate o que você raciocinou, tá bom? Então, o A agora ele vai ter um R, né? Vai ter um módulo, ele não é mais unitário. E aí eu estou representando aí com esse R1, tá bom? Na forma exponencial, o Z não muda nada, eu só estou botando um R2 para não confundir com o R1 do A. Na forma exponencial está aí a função f
né? O R2 está aí, o desenhozinho bonitinho. Calculando tudo devagarzinho. O que vai acontecer é que o meu módulo agora, era essa a conclusão que eu esperava que vocês chegassem, é que a rotação ela permanece. Tá? Qual é a rotação que aconteceu? Foi acrescentado um ângulo φ ao ângulo θ, tá certo? Só que houve uma mudança. Qual foi a mudança? O tamanho, o módulo do vetor z foi alterado, né? E a imagem agora ela tem módulo R1 vezes R2. Isso significa que houve uma escala, tá bom? O vetor foi escalado, né? Se o R1 ele for um valor maior que 1, isso representa uma ampliação do vetor. Se esse R1 for menor do que 1, tá bom? Isso aí vai representar uma redução. Ah, professor, e se for menor que 0? Não pode, né? Vocês estão entendendo que o R1 e R2 são módulos, então os módulos são maior ou igual a 0, tá bom? E se for igual a 0? Bom, se for igual a 0, você teria a função nula, né? A função nula, f de z igual a 0. Assim, você transformou um conjunto em nada, né? É uma função sem muito motivo para estudar ela. Então, quando você faz A a Z, de certa forma, você está supondo que esse A não vai ser nulo, né? Né? Não é o vetor Z, o vetor nulo, o vetor não, o número complexo 0, tá bom? Então, AZ representa uma rotação seguida de uma escala, ou vice-versa, uma escala seguida de uma rotação, significa as duas coisas juntas, tá bom? Então você vê como os números complexos eles são ricos, né? Somente isso aí, AZ, ele representa duas transformações juntas, tá? Vocês estudaram essa transformação na álgebra linear e a representação disso é através de uma matriz 2×2, tá bom? Aqui, na verdade, é somente um número complexo que representa essas duas coisas, tá ok? Segue o bonde. Supõe agora que você tenha uma transformação. Eu estou indo bem devagarzinho com coisas bem simples, bem banais. E eu vou usar um T aí, né, de propósito, por conta do significado. Já está escrito aí na tela o que vem a ser o significado, né? Eu estou dando spoiler toda vez. Mas suponha que você tem uma função e o que essa função faz é pegar o z e acrescentar um b. Esse b é um número complexo fixo, tá bom? A variável é o z, quem muda é o z, mas o b é fixo, tá bom? Então, vamos tentar analisar e descobrir o que essa função faz. Então, né, se você pegou o seu z, imagine que seu b seja esse vetorzinho aí bonitinho, tal. A gente já aprendeu lá atrás que b mais z, você pega uma cópia do vetor b, junta lá, e o z mais b é esse vetor aí em azul mais escuro. Bacana? E aí imagine que você vai analisar uma região, essa região seja um quadrado, tá? Um retângulo, tá? Eu vou somente pegar os 4 vértices, mas entenda que eu estou tentando imaginar o que acontece com todos os pontos dentro desse quadrado, incluindo as bordas, tá? E aí, analisando esses 4 vértices, eu espero que vocês entendam que o que vai acontecer com ele acontece com quem está dentro. Tudo bem? Eu estou abusando um pouco aí de vocês. Então, o que acontece com o Z0, Z1, Z2 e o Z3, né? Eles vão ser alterados para, né? E aí o que você tem é o nosso quadrado reposicionado. O que houve foi um deslocamento. O nosso quadrado ele deslocou o vetor B. Eu estou falando vetor, né? Porque é um número complexo e essa interpretação sempre vai ser válida aqui, né? A gente vai falar número complexo ou vetor, por favor, me entendam. Então, você deslocou no sentido, direção e módulo do vetor B, ok?
Então, toda vez que você tiver uma transformação Z mais B, o que essa transformação representa é um deslocamento, que em palavras científicas a gente vai chamar de translação. Tá ok? Pergunta: e o que acontece se a minha função ela for, em vez de ser só um Z mais B, ela for AZ mais B? Né? Esse A e o B são números complexos fixos. Tudo bem? Eu esperava que isso viesse na lata. Dá uma pausa aí, reflete e vê se você chega à conclusão que eu vou chegar daqui a pouco. Eu vou tentar deduzir agora, tá? Mas eu esperava que vocês, havendo entendido o que eu falei no slide anterior, vocês entendessem o que vai acontecer agora. Tá bom? Então veja. Se você olhar só para o AZ e deixar o B de fora, você vai ver que isso aí representa uma rotação mais uma escala, né? Então essa transformação ela vai ser uma rotação de ângulo, né? Você vai descobrir o argumento aí do A, escreve o A na forma polar e descobre qual é o argumento do A. Isso vai te dar a rotação no sentido anti-horário, né? em torno da origem, né? Sempre em torno da origem, por favor. O que mais que vem do AZ? A gente aprendeu agora há pouco que o AZ representa também uma escala. Né? Qual é o fator de escala? É o módulo de A. E esse B aí ele vai ser uma translação. Então veja que essa transformação aí ela é uma coleção de transformações. Né? É uma rotação, uma escala e um deslocamento, representado tão simplesmente por 3 letrinhas, né? O AZ mais B. É fantástico, é uma geometria muito rica. Eu não vou fazer desenho bonitinho aí, espero que vocês tenham chegado às mesmas conclusões que estão aí na sua tela. Bacana? Nós vamos tentar agora dar uma interpretação para o que vem ser as potências. Né? Eu não vou conseguir fazer com todas, mas eu vou fazer com algumas e espero que, tendo feito com algumas, vocês consigam generalizar para as demais. Tá bom? Então, só para começar, vamos imaginar a função z quadrado. Tá ok? Aí, veja só, o livro ele faz uma, eu acho que ele faz uma tentativa frustrada só para você ver que é complicado analisar o que acontece usando retas, tá bom? E aí eu nem vou fazer isso aí, você olha lá no livro, vê lá o que acontece, ele vai pegar uma reta vertical, vai mostrar para você que essa reta vertical, a imagem dela vai ser uma parábola, e a intenção dele é simplesmente você perceber que indo por esse caminho a interpretação vai ser horrível de ser feita, tá bom? E aí o que nós vamos fazer aqui? A minha interpretação vai ser novamente usando módulo e ângulo, ou seja, eu vou continuar na forma polar e na forma exponencial para tentar dar uma interpretação de transformação para essa função. Tudo bem? Então, eu vou pegar um arco, tá bom? Esse arco é um arco de 90 graus da circunferência de raio 2. Como é que a gente interpretar, como é que a gente descreveria todos os pontos que estão sobre esse arco? Então veja, o módulo de todos os pontos é sempre 2 e o ângulo de qualquer um dos pontos que esteja sobre esse arco vai ser um ângulo que está entre 0 e π sobre 2. Tudo tranquilo? Eu espero que esteja. Então veja, nós temos ângulos entre 0 e π sobre 2. Eu estou querendo que você pense num ponto qualquer sobre esse arco. Entendeu? Então um ponto qualquer sobre esse arco vai ter um ângulo θ que está entre 0 e π sobre 2. Tá bom? E o raio, o módulo, vai ser sempre 2, porque ele está em cima de uma circunferência. Tá ok? E aí, escrevendo esse ponto na forma de um número complexo,
qualquer ponto sobre esse arco vai ter essa escrita aí, né? Ele vai ser 2e elevado a i θ. Eu estou escrevendo na forma exponencial. E o θ é de 0 a π sobre 2. Eu espero que vocês estejam entendendo. Tá bom? Por que eu estou escrevendo assim? Porque aí eu vou calcular a imagem de todos esses pontos de uma vez. Tá? E aí eu vou conseguir dar uma interpretação para o que acontece com o módulo desses pontos e o que acontece com o ângulo desses pontos. Tudo de uma vez. Tá bom? Então, o W, que é o f de z, é z quadrado, trazendo aquele z ali para cá. Né? Aí você executa aí a nossa multiplicação. Novamente, eu não estou usando nenhuma propriedade de exponenciação, tá? Embora elas sejam válidas, mas eu não provei, então eu não estou me dando o direito de usar isso. Eu quero que você use a multiplicação. Né? Então você multiplica esse valor por ele mesmo, e aí você, qual é o conhecimento que você tem até agora? Né? Os módulos se multiplicam e o ângulo se somam. Então o resultado disso aí seria 4 elevado a i 2θ. Ok? E aí, se você olhar e interpretar esse W, você vai ver o seguinte: qual é o módulo desse W? O módulo desse W, embora esse W sejam infinitos Ws, o módulo é sempre 4 para todos. E o ângulo, veja só, se o θ varia de 0 a π sobre 2, significa que 2θ vai variar de 0 a π. Tranquilo? Então, o que acontece com aquele arco que nós tínhamos antes é que ele virou um arco de 180 graus. Tá bom? Então, o que a transformação z quadrado faz? Compreendem o que ela faz? Ela pega qualquer semicírculo e ela vai pegar qualquer semicírculo. O que ela vai fazer com esse semicírculo? O ângulo vai dobrar. Então, imagine que você tem um pedaço de pizza, né, representando esse semicírculo. E aí você usar a função transformação z quadrado vai fazer o que com esse pedaço de pizza? Né? O ângulo dele vai ficar o dobro, tá bom? E o raio dele, perdão, o raio vai ser elevado ao quadrado, tá bom? O raio eleva ao quadrado e o ângulo dobra, tá ok? Tá ok? Então isso é a interpretação que você pode ter para a função z quadrado, tá bom? Mas eu vou deixar no ar, vocês me digam o que acontece se eu tiver a função z ao cubo. Aí, veja, eu preciso fazer, ou vocês conseguem me dar uma interpretação? Né? Eu acho que se ficou claro para vocês vão entender o seguinte: peguem o pedaço da pizza, o que vai acontecer com o ângulo desse pedaço de pizza? Se na função z ao cubo, o ângulo vai triplicar. E o que vai acontecer com o raio do pedacinho de pizza? O raio vai ser elevado ao cubo. Tá ok? Então, se a gente pegar aquele mesmo, eu estou olhando agora para o pedaço de pizza sendo essa região aí, que é 1/4 da circunferência, tá bom? Você teria o ângulo multiplicado por 3, no caso era 90, passou para 270, e o raio elevou-se ao cubo, tá bom? Então, eu espero que vocês consigam entender assim, o que acontece com z à quarta, z à quinta, z à sexta, z à sétima. E espero que surja uma dúvida aí. Qual é a dúvida? Se você pegar essa z à quarta, por exemplo, e calcular a imagem desse semicírculo aqui, de 90 graus, você vai ter a circunferência toda, correto? Você multiplicar por 4. Aí a dúvida mora o seguinte: e se eu pegar z à quinta? O que vai acontecer com z à quinta? Né? Aí você vai ter assim, professor,
vai cobrir a circunferência, vai dar uma volta e mais um quarto. Tá entendendo? Então, aqui nos números complexos você tem uma coisa que é terrível, acontece em quase todas as funções. Para um mesmo ponto você tem mais de uma imagem, tá certo? Quebra o conceito de função. Então a gente vai, o nosso livro ele cria uma ideia de função com múltiplas respostas. Isso fere, não pode nem chamar de função, tá certo? Mas é o que se faz em número complexo, é a função de múltiplos valores que chamam, tá entendendo? E aí a gente vai sempre fazer o seguinte: quando uma função ela tiver essa característica de ter múltiplos valores, aí a gente vai ter a função múltiplo valor e vai ter a função principal. Do mesmo jeito que a gente fez com o argumento principal, a gente vai fazer com todas as outras funções. Então, quando ela tem múltiplas respostas, a gente vai escolher uma como sendo a mais importante, e essa mais importante a gente vai chamar de principal. Então, por exemplo, a raiz quadrada, né, tem duas raízes. Eu não posso ter duas raízes se eu pensar na raiz quadrada como função. Então eu tenho que escolher uma vai ser a raiz quadrada principal. A raiz cúbica tem três raízes. Se eu vou pensar em raiz como função, eu tenho que escolher uma, porque a resposta tem que ser única, sempre. Tá bom? Então aí eu escolho uma, e aquela ali vai ser a raiz cúbica principal. Isso sempre que você tiver uma função de múltiplos valores, vai ter a versão dela chamada principal. Então tem um logaritmo principal, tem um logaritmo normal, um logaritmo principal. Tá? Isso é uma coisa que vai acontecer com quase todas as funções. Quase todas as funções. Aqui a patologia que acontece nos números complexos. É você ter uma função que para um determinado valor de z ele tem mais de uma resposta. Tá bom? Bom, continuando aí com as nossas funções, aí o que acontece se eu pensar na função, né, acabei de falar agora, a raiz quadrada, né? É uma potência aí, tá errado falar potência, mas assim, é uma potência fracionária, vamos colocar assim, tá? E aí, diante da interpretação que a gente já teve, você poderia ir direto na lata, assim, dizer, professor, a mesma interpretação, tá certo? Só que aí que cai no mesmo ponto onde eu falei agora anteriormente. A raiz quadrada, ela admite duas raízes para um mesmo valor de z. E aí quebra o conceito de função. E aí nós vamos eleger uma para ser a raiz quadrada principal, tá bom? Tá certo? Em geral é a primeira. Em geral não, é sempre a primeira. Vocês estão lembrados como é que você calcula a raiz enésima de um número complexo? Você vai ter um k que percorre de 0 até n-1. Percorrendo de 0 a n-1, você encontra todas as raízes daquele número complexo. Não é assim? Para o k igual a 0, você tem a primeira raiz, essa primeira raiz é a raiz principal. Ok? E aí nós vamos fazer a interpretação da função raiz quadrada como transformação, pensando na raiz quadrada principal. Tá ok? Então, aí sim, pensando na raiz quadrada principal, a interpretação segue a mesma ideia das funções potência que nós tínhamos antes. Agora veja, o que pensa na pizza novamente? O que vai acontecer se eu tenho um pedaço lá de pizza, z elevado a meio vai fazer o que com o ângulo dessa pizza? Ele vai dividir por 2, correto? E vai fazer o que com o raio? O raio ele vai tirar a raiz quadrada do raio. Então, para o cara que gosta de comer muito, a função raiz quadrada ela não ajuda na pizza, né? Ela diminui a sua pizza nos dois sentidos, tanto no sentido do raio quanto no sentido do ângulo. O ângulo divide por 2 e o raio tira-se a raiz. Então, se você pensar aí, ó, o cara estava com a metade da pizza, né? Uma pizza de raio 4.
calculou a raiz quadrada dessa pizza, o que ele vai encontrar? Ele vai ficar com a pizza passou a ter 90 graus só, né? Por que 90 graus? O ângulo divide-se por 2 e o raio tira a raiz quadrada. Aí, por favor, né, eu coloquei, eu devia ter colocado um 8. O 4 passou para 2, não é porque dividiu por 2, é porque tirou a raiz. Tá bom? E aí, no caso, é a raiz principal. Show? Bom, espero que esteja ficando claro para vocês. E aí, vocês seguem adiante aí no pensamento de vocês para o que vem a ser a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta, a raiz, tá? E aí eu acho que fica bem claro que as potências inteiras positivas e as potências fracionárias, elas são inversas uma das outras, né? Se vocês tiverem lembrado do conceito de função inversa. E aí, por fim, né, o livro dá o nome de função recíproca, um nome feio da peste. Eu acho que deveria se chamar função inverso, inverso com O. E aí eu acredito que ele não tenha feito isso para não confundir com função inversa com A, porque inverso de um número é o 1 sobre ele, né? E a inversa de uma função é a função que faz o inverso dela, entendeu? Então, qual é o inverso de Z? Qual é a função inversa de Z ao cubo? É a raiz cúbica. E qual é o inverso com O de Z ao cubo? O inverso com O é 1 sobre Z ao cubo. Tá certo? Que não tem nada a ver com raiz. Eu espero que vocês ponham os pés no chão aí. Os pés no chão não, nos pés no chão. E percebam que quando Z ao cubo, qual é a função inversa? É a raiz cúbica. E qual é o inverso de Z ao cubo? É 1 sobre Z ao cubo. É Z a menos 3. Tá bom? Então, inverso é uma coisa, inversa é outra coisa. Tá? E aí, isso é posto aí porque essa é uma das transformações, uma das funções que, visto como transformações, tem um resultado mais estranho, né? mais extravagante. Tá bom? Eu vou proceder da mesma forma, né? Você coloca aí na forma de número, na forma exponencial. Eu vou começar pegando a mesma pizza, né, que nós tínhamos antes, né? Só que agora com raio 1. E aí entenda que todos os valores dentro dessa pizza aí tem ângulo entre 0 e π e raio entre 0 e 1. Eu excluí o 0. Veja que o raio aí é maior do que 0. Por que eu excluí? Porque se eu tiver raio igual a 0, o z seria 0. E não dá para falar de 1 sobre z se o z for 0. Né? Nós estamos falando de número complexo, mas a divisão por 0 ela continua impossível. Ela continua não sendo aceita aqui. Né? Não existe. Então todos os valores complexos dentro dessa pizza aí possuem ângulo entre 0 e π e raio entre 0 e 1. Tá bom? E aí, escrito na forma exponencial, já fui direto aí, isso vai ficar R elevado a I θ, com θ entre... Eita, ó. Com θ tem um errinho aí, mas eu vou consertar aí. No momento de fabricar o vídeo já não vai estar mais aí, vocês vão estranhar porque eu estou reclamando, mas... deixa quieto. Tá? Então, o θ entre 0 e π e o raio entre 0 e 1. Tá bom? E aí eu vou calcular a imagem. Você calcular a imagem, né, 1 sobre z, isso vai ficar R elevado a I θ elevado a menos 1, tá bom? Novamente não estou usando nenhuma propriedade exponencial, estou usando o meu conhecimento sobre o que agora eu vou usar a divisão, tá bom? Então você vai pegar o número complexo 1 e dividir pelo número complexo z, tá? E aí o que acontece quando você faz uma divisão de dois números complexos? Os raios se dividem, né? Então o raio do 1 é 1 e o raio de z é r. Então você vai ter como raio do resultado 1 sobre r. Qual é o ângulo do 1? O ângulo do 1 é 0, né? O 1 está sobre o eixo x.
E qual é o ângulo do Z? É θ. Então vai ficar 0 menos θ, que dá menos θ. Então tá aí o resultado. Tá legal? E aí interprete agora, né? Se o Z tinha raio R e a imagem passou para 1 sobre R, significa que o quê? E o θ passou a ser menos θ. Tá bom? Então, eu peguei o círculo de raio 1, justamente, e assim, só uma banda, só a parte de cima, justamente para que você possa entender o seguinte, olha, toda vez que você tem um número maior que 1, maior, e você faz 1 sobre esse número, o resultado vai dar menor que 1. E toda vez que você pegar um número menor que 1 e você fizer o inverso, 1 sobre ele, você vai ter um número maior que 1. Tá claro? Então, por exemplo, se você pegar o 2 está fora desse círculo. Qual é o inverso de 2? É meio. Aí meio está dentro. Se você pegar 1 terço, está dentro do círculo, correto? Qual é o inverso de 1 terço? O inverso de 1 terço é 3, está fora do círculo. Então, o que essa função faz? Ela pega quem está dentro do círculo de raio 1 e bota para fora. E pega quem está fora e bota para dentro. Os únicos que vão permanecer fixos são os que estão na borda. Tá bom? Só que ela ainda faz uma coisa em relação ao ângulo. Qual é o que ela faz em relação ao ângulo? Se você pegasse o ângulo todo, você não ia notar, mas eu estou pegando só uma metade para que você note. Se o ângulo ele varia entre 0 e π, e aí ele fica negativo, ele vai variar agora entre 0 e menos π. Tá bom? Então veja, o que vai acontecer com esse círculo aí? A imagem dele. Bacana? Ela é bem extravagantezinha. Bom, para hoje era só. Eu recomendo a vocês, tem uma função aí, eu acho que nem aparece no livro, mas imagine a função conjugado. F de Z igual ao conjugado de Z. Tá? Tentem dar uma interpretação para essa função, o que ela faz com uma figura qualquer. Escolha um semicírculo. Aí você vai ter uma noção. Acho que vai ser facinho, não vai ter. Use a forma polar para você escrever, tá bom? Eu acho que não vai dar muita dificuldade, não. Show? Então, por hoje é só. E aí eu queria somente. Alguém me perguntou sobre se a prova fica mantida ou não mantida. Por enquanto, ela está mantida. Nós estamos com 2 aulas em atraso. E apesar de tudo, eu acredito que na próxima aula eu já alcanço o conteúdo que eu gostaria de ter na primeira prova. Então a próxima aula já vai ser sobre limites e continuidade, tá bom? E aí eu acho que já é conteúdo suficiente para a nossa prova. Apesar das 2 aulas em atraso, né? Eu quero colocar a próxima ainda essa semana, até o domingo, mais tardar. E aí eu acho que nós estamos aptos à nossa primeira prova. Talvez, né? Hoje talvez a gente tenha 2, tá bom? Antes da prova, 2. E aí fica bem redondinho. Coloquem suas dúvidas, mandem por e-mail, mandem por WhatsApp. Eu vou tentar aprender como é que foi para vocês botarem aí mesmo na plataforma. Mas mandem as dúvidas para que eu possa ajudar vocês, tá bom? Temos a lista de exercícios lá no meu site e temos os exercícios aí do livro. Então aí tem material suficiente para gerar dúvidas bacanas aí para vocês, tá bom? Então, um abraço aí e até a próxima.